mim estar aqui nesta hora. Situação que é sempre, pesa sempre um pouco, porque nos faz sentir quão pequeninos ainda somos, quanto ainda necessitamos aprender. Nós pensamos no mundo, neste mundo em que vivemos, neste planeta maravilhoso que Deus nos deu para viver. Porque apesar das nossas aflições serem muitas, da perturbação na Terra ser grande, a Terra é uma casa maravilhosa onde nós vivemos. O planeta Terra é uma dádiva grandiosa que Deus nos permite usufruir. Não é maravilhoso o nosso planeta? E ainda que nem sempre consigamos compreender, é uma dádiva de amor estarmos vivendo sobre a Terra. A Terra e esta encarnação que todos nós estamos vivendo é uma oportunidade preciosa para aprender, para crescer, para evoluir. No fundo, para encontrar a felicidade que todos nós ambicionamos, porque ser feliz é ser livre, é amar. E para isso, Jesus nos disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E, curiosamente, a verdade é um nome que a nossa doutrina fala muito, a verdade. E hoje, o tema que vos trago aqui é o Cristo Consolador. É por isso, com certeza, que também nos sentimos ainda mais pequeninos. Porque falar de Jesus é trazê-lo até nós. É querer que Ele nos olhe de alguma forma, nos olhos, e nos ajude a compreender melhor quem foi Jesus. Em toda a codificação espírita, nós ouvimos muito e lemos o Espírito de verdade e a verdade. Quem está habituado a folhear e a estudar esta doutrina luminosa que Jesus nos enviou, encontra muitas vezes este nome, Espírito de Verdade, assinando muitas comunicações em todos os livros da codificação. Então, é esse Espírito de Verdade, ou é esse Espírito de Verdade, que hoje vai estar aqui conosco. A quem pedimos que venha até nós, precisamente porque é perturbado, conflituoso este tempo que passamos na nossa terra. Como nós estamos aqui vivendo, também nós sofremos as influências dessa perturbação. Em nossos corações ecoam os passos dos nossos irmãos que fogem da guerra, da miséria, da violência. E soam nos nossos corações também os gritos dos que sofrem. E pairam nos nossos corações os olhares silenciosos que nós vemos não se queixar nem da fome, nem da dor, nem da doença. São chagas sociais e chagas morais que nós, porque somos nós os que aqui habitamos no planeta, provocamos. E são estas chagas que interpelam a nossa razão e apelam ao nosso coração. Sempre que estamos aflitos, sempre que estamos perturbados, sempre que precisamos de ajuda, nós precisamos de consolo. Então, é esta necessidade de consolo
que nós todos precisamos na Terra, nos dias de hoje. Nós todos aqui precisamos, porque nós fazemos parte desta Terra. E enquanto um irmão nosso não estiver bem, nós não estaremos bem. Que vamos sentir, de alguma forma, através das palavras de Jesus. Porque Cristo nos disse: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. O Cristo Consolador é um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá longe no tempo, o Espírito de Verdade disse assim: um novo livro acaba de aparecer. É uma luz mais brilhante que vem clarear a vossa marcha. Há 18 séculos, vim, por ordem do meu Pai, trazer a palavra de Deus aos homens de boa vontade. Essa palavra foi esquecida pela maioria e a incredulidade, o materialismo, vieram abafar o bom grão que eu tinha depositado em vossa terra. Isto ele nos deixou escrito em dezembro de 1864. Nós esquecemos estas palavras de Jesus: vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele nos diz, e estas palavras são de há 2000 anos. Então todos os sofrimentos, todas as misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro e na confiança na justiça de Deus. Porque nós somos filhos de Deus, filhos amados de Deus. Jesus nos ensinou que Deus era Pai, um Pai infinitamente bom e justo. Ele nos ensinou. Então, nós sabemos que a felicidade não é deste mundo, ainda. E que Jesus nos disse: bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. E remeteu para o futuro. Nós aqui aprendemos que somos espíritos imortais. Então esta fé no futuro, esta fé de que tudo passa, esta fé de que Deus é um Pai infinitamente bom e justo e que tudo tem uma razão de ser, esta fé nos ajuda. A confiança na justiça infinita de Deus. Sobre aquele ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Então, isto nos é necessário também para saber encarar a dor, sem nos afundarmos no sofrimento, porque a dor, essa é própria ainda da nossa situação. Entretanto, Jesus faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Ele diz: vinde a mim, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É a lei, no fundo, que ele nos ensina. E Jesus, todos estamos recordados, ensinou-nos uma lei, a lei de amor. O seu jugo, portanto, é a observância dessa lei, o amor e a caridade. Nós ainda não sabemos. E é por isso que é tão importante recordar, amar. E a caridade é pôr o amor em ação. Mas Jesus disse-nos na altura algo muito importante. Se me amais, disse aos apóstolos, disse aos discípulos na altura, e nós todos somos irmãos de Jesus, somos seus discípulos, somos aprendizes das suas palavras e dos seus ensinamentos. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai,
e Ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Hoje, conheceremos nós Jesus? Saberemos entender a grandeza desse irmão nosso, desse filho unigênito, estava ali tão próximo. E vejamos como ele diz aí: hoje, por ordem do Eterno, os bons espíritos, meus mensageiros, vêm a todos os pontos da terra fazer ouvir a trombeta retumbante. O Consolador. Escutai suas vozes, elas são destinadas a mostrar-vos o caminho que conduz aos pais do Pai Celeste. Sede dóceis aos seus ensinamentos. Os tempos preditos são chegados, todas as profecias serão cumpridas. Então Jesus, ao dizer-nos que enviará um outro Consolador, a fim de que fique eternamente conosco, o Espírito de verdade, Ele nos está a dizer que nós ainda não o poderíamos receber, nós não conheceríamos, não tínhamos condições para o ver e absolutamente o não conhecíamos. Na altura em que Jesus viveu, Ele foi verdadeiramente conhecido? Não. E hoje nós conhecemos verdadeiramente? Não. No entanto, Ele está conosco, porque nós sabemos, porque os nossos irmãos espirituais nos informaram, e aliás Ele, pelas palavras que iremos ver à frente, nos diz: Ele está conosco desde todo o sempre, Ele governa a terra, Ele é a luz do mundo, não são suas palavras, Ele é a luz do mundo. Então, nós na altura não conseguiríamos entender, conhecer Jesus. E hoje, que Ele nos fala através do Consolador, dos Espíritos, das suas vozes, como Ele diz, crede nas vozes, nós ainda temos dificuldade em compreender aquilo que nos está a dizer Jesus. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Jesus não para de nos enviar, de nos lembrar, de nos enviar os seus ensinamentos. E Allan Kardec nos ajuda a compreender. Se o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde, ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. E de facto Jesus não nos podia dizer tudo, porque nós não tínhamos condições para o compreender. E Ele o disse muitas vezes, que nós olhávamos, mas não víamos, e escutávamos, mas não entendíamos, não tínhamos capacidade. Como hoje, com certeza mais evoluídos, também ainda não temos toda a capacidade, porque é imenso aquilo que temos para aprender, aquilo que temos ainda para evoluir. Mas se o Consolador, o Espírito de verdade, nos vem relembrar o que Ele disse, é porque aquilo que Ele disse, Jesus nos disse, foi esquecido ou mal compreendido. E todos nós temos ainda muita confusão dentro de nós sobre os ensinamentos e as palavras de Jesus, porque deixamo-nos guiar muitas vezes, como Jesus dizia também, por falsos cristos e falsos profetas. Ele nos ensinava: escutai se os espíritos são de Deus. E nós nem sempre estamos atentos a escutar se as palavras são de amor, são de paz, são de bondade. Nem sempre estamos. Então o Espiritismo nos diz, Allan Kardec, vem na época predita cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. E mais uma vez, deixo aqui as palavras do Espírito de verdade para nós percebermos. Há muitas moradas na casa do meu pai. Disse-lhes eu há 18 séculos.
Estas palavras, o Espiritismo veio torná-las compreensíveis. E vós, meus bem-amados, trabalhadores que suportais o calor do dia, que queredes ter que vos lamentar da injustiça da sorte, bendizei vossos sofrimentos, agradecei a Deus, que vos dá meios de resgatar as dívidas do passado. Orai, não com os lábios, mas com o coração melhorado, para vir ocupar melhor lugar na casa de meu Pai. Porque os grandes serão humilhados, mas, como sabeis, os pequenos e os humildes serão exaltados. Temos dúvida em perceber nas palavras do Espírito de verdade as palavras de Jesus? Temos dificuldade? Creio que não teremos. Então Cristo nos dizia: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. E o Espiritismo, através de tantos espíritos, vem-nos abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem as figuras e sem as alegorias, sem as parábolas que Jesus nos ensinou. Mas temos que reconhecer, meus irmãos, que as parábolas de Jesus, elas perdurarão pelos tempos afora, enquanto forem necessárias sobre o solo da terra. Porque as parábolas são intemporais. E nós vemos hoje que ainda não deciframos, não entendemos todos os ensinamentos inscritos nessas parábolas. Então, o Espiritismo levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Perante a dor, perante o sofrimento, aprendamos a ser compassivos e solidários, mas aprendamos a ser crentes, confiantes na justiça de Deus, na sua misericórdia, sabendo que todo o sofrimento, tudo, absolutamente tudo, porque nós passamos nesta vida, tem um fim útil e é amor de Deus exercido em nós. Então o Espiritismo realiza aquilo que Jesus disse do Consolador prometido. Por um lado, porque Ele nos vem trazer o conhecimento das coisas, fazendo com que nós saibamos de onde vimos, para onde vamos e por que estamos na Terra. E atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus. O Espiritismo, através de Jesus, o Espírito de verdade que coordena tudo aquilo que se passa na Terra. Aprendamos a sentir essa verdade. Ele nos consola pela fé e pela esperança. E vamos, não transcrevi aqui de modo algum, mas apelo agora aos vossos corações. Leiamos, recordemos as palavras de Jesus e façamos com que elas ganhem sentido nos nossos corações, porque ganhando sentido nos nossos corações, nas nossas consciências, elas ganham sentido na nossa vida e nós passaremos a ter presentes os ensinamentos. Jesus, na altura, nos disse desta forma: venho, como outrora, aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente. Então, Jesus nos lembra, nos diz
ajudando-nos uns aos outros, e nós estamos todos juntos. Aqueles que estamos no corpo e aqueles que estamos sem o corpo. A realidade é muito maior do que aquela que os nossos olhos, ainda limitados, veem. E não estamos mortos, estamos todos vivos, apenas vibrando em frequências diferentes. Que nos ajudemos mutuamente, que nos socorremos mutuamente e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra a clamar: orai e crede que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada, e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. Mas Jesus disse ainda: crede nas vozes que vos respondem. São as próprias almas dos que evocais. Só muito raramente me comunico. É o Espírito de verdade falando. Meus amigos, os que hão assistido à minha vida e à minha morte, são os intérpretes divinos das vontades do meu Pai. Em verdade vos digo, crede na diversidade, na multiplicidade dos espíritos que vos cercam. Então Jesus nos diz: eu vim e eu estou e vos mando estes que estiveram comigo sobre outras formas. Quem terá sido Kardec junto de Jesus? Quem terá sido? Espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento. E instruí-vos este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que neles se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Amemo-nos, instruamo-nos. Nós precisamos de nos instruir. Precisamos de ter o conhecimento. Precisamos que se faça luz em nosso espírito. A luz é o conhecimento. Mas diz ainda o Espírito de verdade: venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. É uma mensagem toda de consolo, a de Jesus. É uma mensagem de esperança. Nos diz continuamente: estou convosco, vinde a mim. Não diz que nos retira as provas, diz que nos alivia. E permite e diz que choremos, também Jesus chorou, mas que elevemos a nossa resignação ao nível das nossas provas, porque as nossas provas são as nossas. São aquelas dificuldades que nós temos que passar para vencer, para nos harmonizarmos. Obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. Jesus sabe que nós temos dificuldade, que tropeçamos, que caímos, mas sabe também que podemos recomeçar. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. Temos que trabalhar, estamos nesta condição agora, encarnados. Mas jamais estamos esquecidos. E eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. E esta referência de Jesus ao pensamento, à forma como mais facilmente os espíritos têm de chegar a nós, de nos intuir, de nos guiar, de nos auxiliar. Nossas almas nunca estão esquecidas. Jesus, o jardineiro divino, as cultiva no silêncio dos nossos pensamentos. Como são consoladoras as palavras de Jesus.
Nada fica perdido no reino de nosso Pai. E os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo dentre vós será talvez o mais resplandecente. Nada fica perdido. Nada do que fazemos de errado e nada do que fazemos de bem, nada do que sofremos, nada do que tentamos, nenhum passo nosso, nenhum pensamento, nenhum sentimento, nada fica perdido. Daí que nós tenhamos, de facto, que cultivar o nosso ser, que iluminar o nosso espírito para aprender a viver pensando, sentindo e agindo de forma diferente. Nada fica perdido. E todo o nosso suor, todo o nosso sofrimento, toda a nossa miséria, reparem como Jesus diz, as nossas misérias, porque são muitas as nossas dificuldades ainda, são o tesouro que nos tornará ricos nas esferas superiores. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da provação humana. Então Jesus a recomendar-nos que não nos revoltemos, que sejamos brandos, dóceis, pacíficos, porque há um sentido para tudo aquilo que passamos na Terra. Há um objetivo sublime na provação humana. Para aqueles que sofrem, a remissão dos seus erros. E para todos aqueles, nós, que estamos perante o sofrimento dos nossos irmãos, a aprendizagem sublime do amor, da caridade. Porque nós temos que aprender essa lição. Temos que aprender algo com tudo o que se passa connosco, com tudo o que se passa com aqueles que nos cercam. E os que nos cercam não estão mais longe. Há 50 anos nós não sabíamos, no momento seguinte, o que estava a acontecer no Japão, na China, no Afeganistão, na Arábia, na Síria, na Hungria, na Alemanha. Não sabíamos. Demorava meses a chegar, se é que alguma vez chegava. Hoje sabemos no instante. Aquilo que está longe está cada vez mais perto. Aquilo que é na casa do nosso irmão é na nossa, no instante. Então, instruamo-nos. Há 2000 anos não fomos capazes e Jesus vem de novo até nós. Iluminar a nossa mente e o nosso coração. Há um objetivo para a aprovação. Há um objetivo para todos nós, não só por aqueles que passam pelas provações. Estou convosco. Meu apóstolo vos instrui. E o apóstolo de Jesus é aqui, Allan Kardec. Jesus está conosco e o seu apóstolo nos instrui através de todos aqueles que foram artífices da codificação espírita e de todos os ensinamentos posteriores que nos vêm chegando. A doutrina espírita será do mundo, é do mundo. O mundo vai descobrir. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis e que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Jesus nos diz, nos lembra que Deus nos criou simples e ignorantes, a todos igualmente. Não deu a um a inteligência ou a riqueza e a outra a pobreza. E a feiura não deu. Deus nos criou a todos
por igual, simples e ignorantes, e nos colocou progressivamente nos meios que precisávamos para evoluir, para nos tornarmos perfectíveis. Agora estamos na Terra. Talvez já tivéssemos vivido na Terra ou num outro planeta quando ele era mais primitivo, porque nós sabemos e temos descoberto na nossa Terra que já houve civilizações primitivas e os espíritos nos ensinam que hoje somos um planeta de provas e expiações, mas já fomos um planeta primitivo. E a Terra, e nós sabemos também que a Terra nem sempre foi morada, foi habitação para nós. A Terra é um planeta já com muitos anos, muitos milhões de anos. Então nós vimos fazendo esta jornada de aperfeiçoamento. Nós vimos modelando o ser que somos. Nós somos os artistas, os escultores, os obreiros do nosso ser, com todas as condições que o Pai nos vai dando. A família, os amigos, os colegas, os professores, todas as condições nos vai dando. E nós vamos moldando a argila, vamos fazendo surgir desse ser simples e ignorante a consciência e o coração iluminado pelo conhecimento e pelo amor. E mais uma vez, é o Espírito de verdade quem nos fala. Continua dizendo-nos: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Há 2000 anos ele nos tinha dito que quem precisava dele não eram os sãos, eram os enfermos. E aqui, na codificação espírita, ele nos deixa esta mensagem mais uma vez. Sou o grande médico das almas. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro e a incredulidade. Somos espíritos muito teimosos, muito incrédulos, com muita dificuldade em receber a luz. Vamos progressivamente iluminando o nosso ser. Ouçamos as palavras e sintamo-las no nosso coração, as palavras do Espírito de verdade. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo de vossos corações. Ele, então, vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. E Jesus nos diz mais uma vez, se o chamarmos, ele vem. E vem sempre. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem. Seu poder cobre a terra e por toda a parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. É Jesus quem nos diz isto. Deus está sempre velando por nós. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A abnegação, Jesus nos deu esse exemplo. A abnegação e devotamento. E tantos outros nos dão, tantos outros irmãos nossos que viveram sob o sol da terra, nos deram esse exemplo de abnegação e devotamento. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade.
em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem em partilha. Tomai, pois, por divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação. E sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Jesus nos dizendo, mais uma vez, que o amor nos salva e a humildade nos adoça, nos pacifica. Lembremos os seus passos, lembremos as suas palavras. O sentimento de dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor, a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. E aqui, mais uma vez, o Espírito de Verdade no Havre, em 1863. Então, o Cristo Consolador nunca nos abandonou. Sabemos que o Espírito está onde quer. E Jesus estará sempre onde estão os aflitos, onde estão os que sofrem, os que dele precisam, os que o chamam. Porque ele se fará sempre representar junto de nós. Que possamos sentir, que possamos recordar, que possamos ir em busca desta luz que nos é deixada continuamente e incessantemente. Porque Jesus está conosco desde que a terra se formou. Jesus é o governador do nosso mundo, a mandado do Pai, a mandado de Deus. Jesus abraçou essa missão de conduzir a terra, de nos conduzir a todos nós, os que habitamos sobre a terra, encarnados e desencarnados, à perfeição esperada por Deus. Queiramos perceber quem foi Jesus. Quem é Ele que está conduzindo a terra? Jesus não mente, pois não. Então, possamos ir em busca dele, em busca das suas palavras, em busca dos seus ensinamentos. Porque é indo em busca que encontraremos. Tenhamos confiança, tenhamos fé, tenhamos esperança. Fortaleçamos o nosso ser para que o nosso coração bata melhor, a nossa alma se asserene, para que o nosso corpo esteja mais em equilíbrio, porque o corpo se ressente de todos os males do nosso espírito. Vamos descobrir o consolo, a luz. Vamos e trazer para a nossa vida, para todas as nossas vidas, os ensinamentos de Jesus. A sua grandeza em nós. Principalmente a grandeza do seu amor e da sua bondade. Somos muito pequeninos, ainda somos. Não é um mal, porque nós sabemos que todos os pequeninos crescem. Deus nos deu tudo em semente, não é verdade? Deus nos deu tudo em semente e o nosso esforço fará florir tudo em nós, porque temos tudo em nós. Nenhum de nós é diferente, lembremos. Todos fomos criados simples e ignorantes e será o nosso esforço que fará florir a alegria. A alegria. A gratidão. Devemos ser filhos gratos. Fará florir o amor, a fraternidade, a bondade, a fé. Esta fé lúcida,
raciocinada que nos traz o Espiritismo. São os nossos irmãos, é Jesus que vem repetidamente bater à porta do nosso coração. Acordai. Acordemos todos e compreendamos que nos compete algo fazer, mas que Jesus está com todos nós, guiando-nos, porque Ele é a nossa luz, Ele é a luz do mundo, que Ele possa guiar-nos sempre e iluminar os nossos caminhos, que principalmente Ele se mantenha e nos ajude a ir ao encontro dos que mais sofrem. Que assim seja.